Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, de tarde ou de noite. Estamos mais uma vez no ingresso do Sol, desta vez o signo de Virgem. Hoje é 22 de agosto de 2024 e hoje às 11 horas e 55 minutos o Sol ingressa em mais um novo signo, o signo de Virgem, como todos os anos acontece nessa época do ano. E assim, os virginianos, parabéns antecipadamente por esse novo período, nossa fase na sua vida. Certo, e hoje eu vou fazer comentários, então, sobre esse período correspondente, comentando um pouco sobre os comportamentos em termos sociais, políticos, econômicos, para o Brasil também e para o mundo também. E depois, no finalzinho, eu vou fazer aquela condição de a rodada dos signos, comentando basicamente, genericamente, como seria o mês ou as orientações possíveis para os signos nesse período. E para quem tem ascendente, aquele signo correspondente também. Na realidade, quando a gente fala de previsões de signos, que é o tal do horóscopo, que, por sinal, é um termo errado. Quando a gente fala horóscopo, né, não é o termo certo colocar as previsões diárias para os signos. Horóscopo, na realidade, né, é o mapa de uma pessoa. O mapa natal de uma pessoa é o horóscopo. É o desenho da hora, o horos e escopo. Então, isso que a gente fala, né, comumente chama de horóscopo, não é o termo correto. Mas orientações para os signos. A ideia minha, quando eu coloco essas condições, não é dizer o que vai acontecer com os signos, mas são orientações por conta do céu correspondente. É aquela condição. Se você segue a natureza, segue o céu, você está de acordo com o momento, de acordo com a natureza, então as coisas tendem a escorrer com mais facilidade. Então, quando eu comento essas condições, eu dou orientações para poder a pessoa poder aproveitar melhor o período, ou então ficar atento a certas situações mais complexas que podem acontecer naquela época correspondente. Isso para o Brasil e para o mundo também nesse sentido. Tá? Mas, ó, não é a previsão mundial, política, né, também nesse sentido, porque teria que ter mais detalhes para essas condições. Mas eu vou falar um pouco do Brasil no período correspondente nesse sentido, certo? Deixa eu só colocar o mapa aqui do ingresso, né, para a gente poder comentar como é que foi. Está sendo agora, né? Esse ingresso que agora são, aqui em São Paulo, são 11h55 exatamente quando o Sol está ingressando no signo de Virgem. Então, deixa eu só colocar a tela por aqui, para poder começar a conversar com vocês sobre isso. Estamos aqui. Pronto. E esse é o céu que se manifestou, que se coloca nesse instante por aqui, horário de Brasília, 11h55, 22 de agosto. O Sol, no signo de Virgem, a 0 graus, que ele ingressou agora nesse sentido, eu sempre comento, ele não ingressou em lugar nenhum. É que começa o padrão que a gente chama de Virgem, nesse caso por aqui. E assim, sendo o Sol encontra-se no signo de Virgem, a Lua está em Áries, nessa condição por aqui, Mercúrio está em Leão, está retrógrado, né? A Vênus está a 21 graus de Virgem, nessa condição. Marte está em Gêmeos, também a 21 graus de Gêmeos. Junto com Júpiter, já teve a conjunção Marte-Júpiter há dias atrás aí. Júpiter está em Gêmeos ainda, vem passando sua condição, fica até um bom tempo, até o ano que vem, ele fica nessa condição de Gêmeos. O Saturno continua em Peixes, também retrógrado, que ele está também nesse sentido, e ele vai até o ano que vem em Áries, mas está em Peixes ainda, retrogradando. Urano está em Touro já há um bom tempo, já o ano que vem entra em Gêmeos também. O Netuno está a 29 graus de Peixe, está nessa posição por aqui, e o ano que vem ingressa em Áries por definitivo. E o Plutão, ele está em Aquário, retrógrado. E então ele entrou em Aquário, mas ele vai voltar um pouquinho para Capricórnio, depois ele volta para Aquário e fica até muitos anos à frente, uns 20 anos nessa condição, marcando um novo ciclo de existência na sociedade, na humanidade, certamente. Mas vamos fazer um comentário de como é que está essa condição agora, nesse momento histórico nosso, do Sol em Virgem. Temos aqui uma formação que é a seguinte, né? Chamado T-square. Temos aqui Vênus, oposição Saturno, e os dois em quadratura com o Marte. Também com o Júpiter, por conta da órbita. Isso que chama-se T-square. Eu não gosto muito de falar em inglês T-square. Em português chama-se quadrado T. Mas, enfim, é mais conhecido como T-square. E nessa condição, existe uma tensão bastante evidenciada entre Vênus e Saturno, que comenta muito das questões sociais, das questões de comportamento, das relações, dos acordos, fica um pouco travado, um pouco sem muita desenvoltura, né? Ainda mais na quadratura com Marte, que dá tensões, dá confrontos. Então as pessoas não querem entrar em acordo. Ou até se tentar entrar em acordo, pode ter tensões, pode ter dificuldades. Estou colocando isso em termos mundiais, políticos, sociais, econômicos, mas também em termos pessoais. Então, esse período nosso por aqui
eu tenho que ter uma certa atenção quando se fizer acordos, contratos ou conciliações, que talvez uma tendência das pessoas não quererem ceder um tanto ao outro. E por conta dessa posição, vai dar um certo nervosismo, uma certa tensão nas relações. Brigas, confrontos. Então, na relação de fazer uma conciliação, fazer uma cooperação, ou fazer um acordo, pode ter mais confronto do que o acordo em si. Só ter essa atenção. Na realidade, né, é ter um pouco mais de paciência e calma, se é que é possível nessa condição. Mas dá para administrar. O ser humano tem essa possibilidade. É que em termos mundiais, políticos, né, a gente não tem muito controle. Agora, quando se fala em termos pessoais, dá para fazer essa condição. Dá para respirar fundo, contar até 10, até um pouco mais, talvez, uns 20, 30. E aí depois você consegue administrar, respirar e se conter um pouco. É aquela condição, temos que seguir o céu. O céu dá essas tensões, então não é ruim. Pode até provocar esse impulso de fazer a conciliação, mas tem que ter só cuidado para não querer se impor ao outro, discutindo com o outro. É aquela coisa, você vai fazer conciliação com outra pessoa, vai para uma reunião, vai fazer a conciliação e já vai com o revólver na cintura. Não, né? Então tem que ter paz. A paz é uma coisa interessante. Como se fala, gentileza gera gentileza, né? Então é bem essa condição. Esse é o ponto marcante desse período, essa quadratura T e essa oposição Vênus-Saturno, né? E o Saturno retrógrado também nessa condição. Mas, enfim, de certo modo, eu posso comentar outras condições aqui também. Tenho aqui o Sol ingressando em Virgem, como todos os anos acontece. Isso, a minha gata aqui. Todos os anos acontece o Sol ingressando em Virgem. Então, não é que, bom, vão nascer pessoas que vão responder esse padrão virginiano. Mas o mundo não vai ficar virginiano, certo? Isso não marca as pessoas que nascem nessa época. Mas eu posso dizer uma condição seguinte, né? Que é um período que talvez seja importante, se você seguir o céu, de observar as coisas com mais análise, com mais crítica, usar essa condição. Não que você vai ter essa condição, mas aproveitar a posição do céu, do sol nessa área. Então, ser mais objetivo, mais crítico, sem discutir com as pessoas, claro que não, né? Por causa dessa tensão que tem esse Marte nessa oposição, a quadratura com Vênus e Saturno, mas olhar com atenção, olhar com modo mais crítico, olhar com mais detalhe as coisas, né? E, lógico, por conta disso, se tem alguma coisa errada, corrigir, consertar e colocar em pauta essa condição todinha por aqui, de conciliação, sem confrontos. Ou então, se vai tá chegando nesse ponto, dá uma respirada. E esse Sol ele está em conjunção com Mercúrio, que é uma coisa comum, né? Porque o Mercúrio fica muito próximo do Sol sempre. Do nosso ponto de vista, o Mercúrio nunca fica muito longe do Sol, fica no máximo, do nosso ponto de vista, uns 24 graus. É comum ele estar em conjunção. Nesse caso, está em conjunção com o Sol. Isso favorece, como está em Leão, favorece as pessoas observarem, a ficarem atentas. Agora, esse Sol está em conjunção com esse Mercúrio, está em Leão, retrógrado. Então, a tendência das pessoas, lógico, observarem com senso crítico, observação, mas, né, na condição de imporem muito a sua vontade, não ouvir muito o outro, não ouvir as pessoas conversando. De repente, se colocando muito fortemente nessa situação. E por conta disso, as pessoas podem ficar um pouco mais agressivas, impondo muito a sua vontade. Então, tem que ter certo cuidado, certa atenção quando colocar suas ideias, suas opiniões, para não ter outros conflitos. E esse mesmo Sol está em quadratura com Urano, nesse caso por aqui. E o Sol em quadratura com Urano pode ser um período que as pessoas estão muito atentas à opinião dos outros. Podem romper, podem discutir, bater boca, então tem que ter um certo cuidado. Também tem outra condição. Esse Sol que está em quadratura com Urano, nesse período, com esse Sol ingressando em Virgem, marca o período. Então, atenção com surpresas. Surpresas podem acontecer constantemente nesse período. Surpresas, cortes, confrontos, discussões sem sentido e surpresas, né? É muito comum se falar quando tem Urano envolvido em maus aspectos, né? Que tem complicações com aeronaves, com questões de informática, de tecnologia. Então, não é uma coisa impossível. Até porque tem Mercúrio retrógrado em Leão, então pode até ocorrer essas condições de certas dificuldades, certas situações tensas, né? Nas conversas, mas também em termos de tecnologia pode ocorrer essas situações todinhas. Ah, Teve um tempo atrás, e até comentamos aqui também, no começo do ano, aquela questão aquele bug cibernético que teve no mundo inteiro. Mas até sofreu um pouco também. Vai acontecer mais uma vez? Olha, não é impossível porque esse Mercúrio está recebendo uma quadratura de Urano também. Então, alguma coisa de um impacto que pode pegar nas telecomunicações também. E até nos transportes. E, de novo, nas aeronaves, de aviões, aconteceu uma série de acidentes por aí também, mas até pode voltar a acontecer. Talvez não com tão grande escala, mas até pode.
essa possibilidade. Mas o Sol está em quadratura com Urano, então pode acontecer uns confrontos ou surpresas nesse período tudo que está acontecendo. A Lua está no signo de Áries, né? Isso também colabora para as intempestividades, para as pessoas estarem um pouco mais ah, espontâneas, à vontade, positivas, mas confrontando mais as pessoas também. Então, a Lua em Áries pode indicar que as pessoas estariam um pouco mais impulsivas, impacientes. É evidente que é importante você se colocar, se posicionar, colocar sua ideia, sua expressão, mas com a Lua em Áries, junto com essa condição dessa quadratura T, que eu coloquei por aqui, isso pode prejudicar um pouco essas questões. Então, teríamos que ter umas atenções, uns cuidados, né? Sejamos espontâneos, mas não indelicados, não agressivos, para não ter mais complicações, porque se por acaso, nesse período todo esse mês, eu digo mês de 22 de agosto a 22 de setembro, no mundo inteiro, questões sociais, comportamentais, políticas mundiais, até no seu dia a dia, na sua casa. Tentar fazer conciliação, começar a entrar em envolvimento com brigas e outras situações, respira, porque tem uma tensão muito grande no céu, por conta do Mercúrio retrógrado em Leão, quadratura com Urano, Sol quadratura com Urano, e a Lua em Áries nessa condição. Então tem que ter certa atenção. Digamos que não é um mês ruim, mas é um mês que tem que se respirar fundo. Respirar fundo para poder atravessar bem essa fase, que é uma fase, uma circunstância só. O Mercúrio, como eu comentei com vocês, ele está em Leão, retrógrado. Então, há uma tendência das pessoas elas se imporem muito, não ouvirem muito o outro, a opinião do outro. O Mercúrio em Leão está no que a gente chama de queda. Não é um termo antigo, né, mas é um termo que está correto. É como se ele não funcionasse com muita clareza na troca de informações, mas mais na imposição de informações. As pessoas não ouvem, não escutam os outros. Escutar até o escuta, mas não ouvem, né, a opinião alheia. E às vezes, por conta dessa condição, pode ter complicações. E uma coisa interessante, esse mesmo Mercúrio, né, que está nessa posição, ele recebe um bom aspecto de Marte. Então as pessoas vão estar com impulso, com vontade, com dinamismo e até com espontaneidade para colocar sua ideia, sua expressão, a sua opinião. Mas com o Mercúrio retrógrado em Leão, não é nem colocar a sua opinião, é impor a sua vontade. Respirar um pouco fundo. E esse Mercúrio quadratura com Urano dá uma certa irreverência no trato com as pessoas, certa deselegância, né, irreverente, rebeldia, né? Então pode, de repente, ser muito crítico esse tom com as pessoas. O Sol até está em Virgem, que dá essa condição, mas é que o Mercúrio em Leão, esse tom crítico fica evidenciado porque a pessoa vai entender que o outro não tem razão alguma. Então, não ouve o outro, né? E dispõe-se com o outro. Com essas condições todinhas que tem a Lua em Ares e tudo mais, então pode ter complicações. Mas as pessoas estão com o impulso de colocar suas ideias, que pode ser interessante. Mas saibamos colocar nossa ideia com elegância, com tranquilidade, com diplomacia. Por falar em diplomacia, se refere a Vênus, que está em Virgem, que, de novo, não é das melhores posições para Vênus. A Vênus em Virgem está no que a gente chama de queda também. Ou seja, também as questões de sociabilidade, diplomacia não estão tão evidenciadas. A ideia da Vênus em Virgem é que existe a condição de se conciliar, de conversar com as pessoas, mas com um tom crítico, né? E às vezes entendendo que o outro tem uma opinião melhor do que a dele. E por conta disso, as pessoas podem se sentir um pouco contidas, né? Ou oprimidas pelo outro e reagir de modo intempestivo nessa questão. Existe um sentimento de repressão. Essa Vênus recebendo sua posição de Saturno, as pessoas estão se sentindo talvez um pouco policiadas ou impedidas de colocar suas ideias. Mas como tem o Marte fazendo um bom aspecto ao Mercúrio, as pessoas podem até sentir isso, mas quando reagem de modo intempestivo, pode levar a brigas e discussões. É extenso, né? Dá para administrar? Claro, se você quiser. Em termos mundiais, não dá essa condição. Qual é a diferença? Em astrologia pessoal, ou chamada natal também, a gente pode ter a consciência de administrar, respirar fundo e não modificar o céu de jeito algum, mas talvez para administrar essas condições. Em termos mundiais e políticos, né, o mundo caminha nessa direção. Então, tem as tensões que estão no mundo. Evidente que tem os políticos, que são pessoas, que dirigem as nações. Mas então, tem uma tensão no céu, então as coisas tendem a levar a essa situação. Agora, os políticos, com as suas boas vontades, ou com suas intenções, podem melhorar a situação ou até piorar também. Então, digamos que nesse mês é até interessante as pessoas não tomarem nenhum tipo de partido, não se resolverem as coisas, não por enquanto, porque pode levar a complicações mais sérias. Conflitos, se pensar em termos mundiais, conflitos e guerras, desacordos, né?
ultrapassar o limite do que é a segurança nesse sentido. Então, pode acontecer essas situações nesse período. E essa Vênus em Virgem não favorece tanto as conciliações. E essa Vênus, ela recebe um mau aspecto de Marte. Está nesse quadrado T que eu comentei por aqui. Por conta disso, essa Vênus que recebe um mau aspecto de Marte, o tom crítico da Vênus em Virgem fica muito mais evidenciado. Evidente que as pessoas tendem a ter uma sensação de que não estão adequadas ao ambiente, sendo às vezes policiadas ou reprimidas, mas esse Marte faz essa conciliação, o tom crítico vai ser muito evidenciado. Então, talvez eu possa ter a briga, bate-boca de fato mesmo, mas aquela coisa de criticar, falar mal, isso pode acontecer. Vamos respirar um pouco fundo nesse sentido. Tem até o Marte em Gêmeos que até favoreceria, ou daria a condição das pessoas serem mais agressivas verbalmente. Tem essas tensões todinhas por aqui. Mas se você olhar no desenho, você vê essas tensões que envolvem tudo isso. E aqui no quadro do aspectário, chama-se aspectário aqui, também tem essas tensões nessa região por aqui, que é essa condição por aqui. E essa Vênus está na mesma época, quadratura com Júpiter, com os dois, Marte e Júpiter. Ou seja, Vênus nessa condição, com esse mau aspecto de Marte, pode ser mais crítico, eu estou um crítico meio agressivo, né? E junto com Júpiter em mau aspecto, pode passar do limite do que é razoável, exagerando, além do que é necessário, além do que pode ser razoável também. Então tem que ter essa atenção. As pessoas também têm uma outra condição. A Vênus, quando faz mau aspecto, recebe mau aspecto de Júpiter, pode abusar um pouco dos prazeres. Pode acontecer esse mês? Até pode, né? Mas pode abusar não tanto dos prazeres, mas com essa condição da Vênus em Virgem, que contém seus desejos, e sempre repressão por causa do Saturno em mau aspecto, e o Júpiter em mau aspecto, a pessoa entende que ela está sendo muito policiada, muito impedida de sentir prazer. Então a repressão fica muito mais evidenciada. Essa mesma Vênus recebe essa oposição de Saturno, como já comentei, a sensação de tensão, de cobrança e de punição acaba acontecendo. Então dá um certo mal-estar nas relações, tá? E esse Saturno fazendo mau aspecto a Vênus em Virgem, né? As pessoas se sentem um pouco mais reprimidas, mais oprimidas nessa condição. Respirar fundo mais uma vez. É difícil acontecer em momentos tão tensos quando ingresso só em Virgem, mas esse mês está tenso. Eu sempre sou mais otimista, ou mais realista, tentando encontrar soluções e orientações. A orientação para esse mês: respirar fundo, administrar as tensões, dentro do possível, e não ter um tom crítico, agressivo. Pode até colocar ideia, pode até criticar as pessoas, mas não de modo agressivo, que pode desgringolar tudo e levar a complicações mais sérias. Surpresas, cortes, rupturas, então pode ter essa possibilidade. Mas essa mesma Vênus, ela está recebendo um bom aspecto de Urano. E por receber um bom aspecto de Urano, olha, daria até uma certa espontaneidade, né? A pessoa, de repente, usar a sua vida de prazeres, mas tem essa repressão. Então, tem uma situação muito positiva que levaria as pessoas a poderem aproveitar um pouco mais, serem espontâneas, felizes, alegres, mas tendo a sensação de policiamento. Então, esse bom aspecto de Urano, nessa condição por aqui. A Vênus, né, favorece, então, a espontaneidade, as relações mais livres e abertas. Só que cada um pensando no seu modo, no seu prazer, no seu modo de pensar. Então tem que ter esse cuidado, essa atenção. Essa mesma Vênus recebe uma oposição de Netuno. Então, ilusões, tensões, decepções podem ocorrer com facilidade. Então, as pessoas podem talvez perceber que estão sendo reprimidas, mas pode ser mais uma ilusão, mais uma sensação de alguma coisa real. Eu tenho que ter esse cuidado. Amores platônicos podem existir? Até podem, né? Amores mal resolvidos, né? E as pessoas, de repente, sentem-se um pouco tristes, um pouco desconsoladas, decepcionadas, porque não recebem o apoio, essa mesma relação da outra pessoa com a qual teria, né, interesse em ter relação. Então, pode ter essas possibilidades. Netuno faz essa condição. Tá? Atenção com escapismos. Tem esse escapismo de você, de repente, em termos gerais, né, para as pessoas, e no mundo também, posso falar por isso para o país inteiro na condição de as pessoas não se sentirem tão bem, oprimidas, criticadas pelo outro, né? Elas podem criar ilusões, sensações de perseguição. Então, menos. Vamos respirar fundo de novo, colocar os pés no chão dentro do possível, tá? Nessa condição. Porque sabemos que tem esse mau aspecto de leitura, então dá essa possibilidade. Tendências escapistas. Se isolar, não querer mais conversar, nem querer puxar o assunto nessas intenções, nessas situações. O Marte está em Gêmeos. Ele está em Gêmeos,
Isso favorece muito a mente, o intelecto, rapidez de pensamento, mas em termos de agressividade, né, a agressividade fica verbal, que às vezes pode ser mais complicado do que a agressividade física, né? Que a agressividade física, se você bate, passa. Vamos pensar desse modo por aqui. Lógico, não é bem assim que funciona, mas algo assim, você bate e aquilo passa. A verbal perpetua. Você falou aquela coisa que permanece ecoando na mente das pessoas. Então, atenção com o que você fala, atenção com o que você se coloca. Então, Marte em Gêmeos, né, ainda mais em conjunção a Júpiter, né, ah, pode ampliar muito isso tudo. Rapidez mental, muitas exposições, muitas atividades mentais ou intelectuais, não importa como seja, mas podem, de repente, trazer essa agressividade em termos de ideias, pensamentos e opiniões, confrontando as pessoas por conta do Mercúrio em Leão, que está retrógrado, mal colocado com Urano. Ou seja, sem resumir muito, mas quase resumindo, né? Atenção com o que pensa, com o que fala. Pensar, ver se está certo, pode se iludir ou pode estar imaginando coisas. Ao colocar sua ideia e pensamento, avalie como é que você está se colocando e se você não está impondo a sua vontade. Escutar mais o outro é uma coisa importante nessa época. Ou se você não quiser escutar o outro, não tem importância, mas não discuta, não confia. Fica quieto, fica na sua, que é melhor. Tá? E a sensação de repressão pode acontecer? Pode ser mais uma sensação do que algo real. Mas se você começar, eventualmente, a discutir, brigar, impor, se bater boca, aí pode acontecer repressão de fato mesmo. Então você vai trazer o plano da sensação para o plano real, concreto, físico. Então atenção com essas condições. E ainda mais, esse Marte que está em Gêmeos, ele recebe uma quadratura de Saturno. Ou seja, tensões. A pessoa que tem, ela quer agir, mas não consegue. Quando quer colocar em prática uma coisa, as coisas ficam lentas, ficam difíceis. Tanto que o Saturno fazendo um mau aspecto ao Marte, né? As suas ações, né? Elas dão resultado? Não. Tem que ser muita disciplina, com muito planejamento, senão dá complicações, senão dá travamento. Então as coisas podem ficar um pouco mais lentas, mas se forem bem pensadas e planejadas, aí você pode ter bom resultado. Estou colocando isso para todo mundo. Todo o mundo. O mundo que eu digo politicamente, socialmente, o país, em suas situações, empresas, pessoas, família, ou no seu dia a dia. Ou nos seus trabalhos também. Então, calma quando fizer as coisas. E esse Saturno fazendo mau aspecto ao Marte, as coisas ficam um pouco mais lentas. As ações ficam um pouco mais lentas. E como tem o Marte em Gêmeos, que a pessoa quer colocar sua ideia até de modo intempestivo, impulsionado, lógico, pela sua espontaneidade, pode ser agressivo, vem a repressão de Saturno, então dá essa condição de ter mais tensão, mais repressão, e por conta disso a pessoa pode ficar um pouco mais violenta. O Saturno, quando faz mau aspecto a Marte, historicamente, quando o Saturno faz mau aspecto a Marte, costuma acontecer acidentes que envolvem estruturas. Então, coisas que envolvem edifícios, pontes, prédios, ou o que for, pode ter essa possibilidade. Tá? E como está o Marte em Gêmeos, né, com Saturno em Peixes, isso pode ter eventualmente se envolver em situações que falam sobre transportes, né? Acidentes com transportes, e até talvez marítimos, coisas desse tipo, até pode acontecer nessa fase que acontece por aqui. O Marte é um pouco mais rápido, mas está marcado no ingresso do Sol, essa quadratura Marte-Saturno em Gêmeos, tá? E como tem aquelas surpresas com o Sol, quadratura com Urano, então é bom ter atenção com acidentes nesse sentido. Independente das questões de comunicação sociais, das questões práticas, atenção com o que você está utilizando, né, nesse dia a dia. E esse Marte com quadratura com Saturno, alguns acidentes que envolvem, além de estruturas, né, tem que ver o mapa de cada pessoa. Mas é muito comum quando Saturno faz quadratura com Marte, né? Acidentes que envolvem quebra de ossos, coisas assim. Mas aí já é uma coisa mais pessoal, tem que ver o mapa de cada pessoa, certamente. Temos os mundiais, esse tipo de sentido pode acontecer, certo? Confronto de ideias, repressão com relação a pensamentos de ideias. E pode até exagerado, porque Júpiter em conjunção nesse sentido. O Júpiter, ele está na culminância da quadratura entre Júpiter e Saturno. Na realidade, Júpiter e Saturno estavam juntos há muito tempo atrás. Eles se desenvolveram nesse segundo semestre em quadratura. Agora é exata. Então, em termos gerais, Júpiter fala de desenvolvimento, crescimento e expansão. Saturno faz aspecto. Então, há uma tendência a ter uma certa retração no crescimento e no desenvolvimento. Notícias de ontem e hoje, né, aconteceram que a Bolsa de Valores do Brasil, né, deu um crescimento enorme, né, e interessante. Atenção, né? Esse crescimento enorme pode ser se estancar.
Então, lógico, tem que ver uma série de coisas, até em termos financeiros, mas investir agora na bolsa em alta, por exemplo, né? Atenção, pode ter em alta e de repente estava leve queda, ou depois ter a sensação que perdeu dinheiro. Mas não é uma previsão econômica nem financeira. Mas a tendência é, segundo semestre, no mundo inteiro, as questões econômicas ficarão um pouco mais retraídas, um pouco mais contidas dessa possibilidade. E é interessante Saturno fazendo um mau aspecto a Júpiter. Há uma tendência a certa tristeza. As pessoas ficam um pouco mais desanimadas, um pouco mais pessimistas. Depressivas é um pouco exagerado, mas nem tanto, viu? É porque as coisas não estão caminhando tão bem, as coisas não fluem com facilidade. E o Saturno fazendo oposição ou quadratura a Júpiter, né, dá essa condição. Mesmo com planejamento, as coisas têm que ter calma para poder resolver, para poder se concluir. Calma, paciência, que está um pouco complicado nesse período aí. O Saturno fazendo um aspecto a Júpiter, né, dá essa condição de as questões de relações internacionais ficarem um pouco mais travadas. E os acordos internacionais que porventura poderiam acontecer ficam um pouco mais tensos, um pouco mais parados. É bom até nem forçar muito a barra também. Então, vamos pensar assim, orientações para o mundo, politicamente, em termos sociais, econômicos, fazer conciliações. Se por acaso começa a ter intercorrências, dificulta a conclusão, deixa para depois. Quando? Para depois. Mas quando o veículo ficar direto mais uma vez e entrar em virgem, que é a sua morada, que vai ficar em domicílio. Porque senão, se forçar muito a situação, e quando, se acontecer isso, as pessoas vão forçar a situação e de modo intempestivo e agressivo, pode ter lá complicações e caos. Então, é bom ter essa atenção. O Júpiter tem essa condição. O Saturno continua passando por peixes, está retrógrado. O Saturno, quando passa por peixe, fica até o ano que vem ainda, fica 2 anos e meio em cada signo, mas fica até o ano que vem, é como se certas verdades fossem escancaradas. Coisas falsas são descobertas, né? As fake news são percebidas. Apesar que evidencia muito que as pessoas tentam cada vez mais colocar essas inverdades, ou as fake news, né? Mas são descobertas, são derrubadas essas mentiras. Mas o que causa inicialmente é complexo, né? Pode até perceber que é muito comum agora, com o Saturno passando em peixes, muitas coisas erradas ficam à mostra, porque tem muito mais gente fraudulenta, muito mais gente inventando coisa. Dá essa possibilidade. Entretanto, né, o Saturno em peixes pode dar essa evidência imensa de muitas coisas, porque são descobertas essas falsidades, mas serão desveladas, serão derrubadas. Tá? Só que causam um dano inicialmente, né? Outra coisa, sabe, em peixe, já tenho falado há um tempinho já, a sociedade, o mundo começa a perceber o que aconteceu com a sociedade. É como se nós observássemos o mundo agora, todo mundo, né? Vendo que, poxa, a que ponto chegou o mundo, o que aconteceu com esse nosso planeta, o que aconteceu com essa nossa história, no final de contas, né? Então as pessoas começam a ficar um pouco mais ah, pensando no mundo que não deu certo, as coisas complexas. Por quê? Porque Saturno passa por peixes e está retrógrado. Ou seja, até um momento interessante você percebe que tem muitas dificuldades complexas, até com pessoas, o que se refere a refugiados, as pessoas de rua, fica muito mais evidente, parece que aflora muito mais, está mais perceptível tudo isso. Sendo assim, então fazer o quê? Já que aparece aos montes tudo isso, tomar resoluções, tomar partido, fazer alguma coisa. Ah, ter ações, isso é importante. Não de modo rápido, imediato e sem pensar, porque as tensões no céu ainda continuam nesse sentido. O, e o Saturno em Peixes retrógrado faz com que você tenha que rever essas situações. E até rever por que que chegamos a esse ponto. Claro, resolver a situação é importante, né? As pessoas de rua, os desvalidos, os refugiados, é importante ver. Mas de onde veio tudo isso? Como é que foi acontecer? Como chegamos a esse ponto? Então, essa é a hora de perceber essas condições. E o céu favorece essa possibilidade. Urano continua sua marcha por Touro, teve até o ano que vem, o ano que vem ele entra em Gêmeos, vai ser uma outra condição importante também, historicamente, como acontece a cada 84 anos, que é bem interessante, por sinal. Mas ele continua em Touro ainda passando. E continuar por Touro passando ainda, ele passa na seguinte condição. O, ele tem os aspectos, recebe um bom aspecto de Netuno. É uma outra formação planetária, é um bom aspecto de Netuno e um bom aspecto de Plutão. Isso que chama-se o grande trígono, aliás, desculpe, o grande sextil, né, ou pequeno trígono, que une três planetas importantes, os geracionais, né, em boas condições. O Urano fazendo a passagem por Touro, e bem aspectado com o Netuno, talvez possa até fazer com que as pessoas percebam o que pode ser feito em prol
a, a democracia ou a igualdade entre as pessoas. Então, pode até favorecer. De novo, né? Percebe essa condição. Agir já é outra história. Tá? Até essa condição. Pensar como poder se resolver essas situações. Agora, exatamente como, né, se resolver tudo isso, tem que ter atenção. Agora, uma coisa que também é importante nesse sentido, né? Nessa condição que nós estamos vivenciando por aqui, nesse momento histórico nosso, né? Tudo vai ficar mais à mostra. Vamos perceber. Conseguiremos entender de onde vieram essas complicações, como surgem as complicações. E o Netuno fazendo um bom aspecto Urano, talvez possa se perceber ou possa se encontrar soluções bastante razoáveis, que possam ajudar muitas pessoas. E colocar em prática. Aí já é um pouco mais difícil nesse nosso período. Mas vamos pensar assim, planos e projetos para poder fazer com que as pessoas possam estar iguais, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, nesse sentido que está ligado com Urano, com Netuno também, pode ser bem claro. Colocar em prática, talvez não agora. Tem que se repensar projetos, planejamentos nesse sentido. E o Urano recebe um bom aspecto de Plutão, que levaria também a essa reformulação da maneira como as pessoas estão vivendo esse mundo, ou como nós cuidamos dessas pessoas que são nossos iguais nessa condição. Netuno continua passando por Peixes, está acabando já a passagem dele, vai entrar em Áries ano que vem, de vez, por sinal, e vem recebendo um bom aspecto de Plutão. Isso é histórico, né? Isso aconteceu no meio do século XX, da década de 40 da década de 90, por um bom tempo. E agora volta a acontecer nesse período agora. Fica uns bons anos essa condição. Isso favorece um remodelar, um novo modelo da sociedade. É como se o modelo atual do mundo, da sociedade, politicamente falando, socialmente falando, não tem mais sentido. E nós percebemos isso. E Plutão fazendo esse bom aspecto a Netuno é como se fosse um novo desenho do mundo. Essa imagem que nós temos do mundo, né, já não tem mais sentido. É um bom aspecto, mas faz com que nós percebamos que esse modelo existente já não tem mais como se manter. Então, é preciso remodelar. E o Plutão, no finzinho, no comecinho de Aquário, talvez faça com que as massas se reajam e exijam essas condições. Não vai ser de um dia para o outro. Plutão esteve em Aquário, como está agora, da última vez, na Revolução Francesa, Revolução Americana, quando o mundo exigia mudanças. Evidente que também acontecia uma série de confrontos, guerras, guerrilhas, evoluções e confrontos. Vai acontecer de novo? Vai, de novo, para que o mundo possa mudar. Na realidade, quando Plutão passou por Aquário, teve muita revolta, muitos confrontos, muitas brigas e discussões. Plutão em Aquário passa por uma situação de queda também. Então, existiam, as mudanças foram sangrentas, tá? Foram de confrontos de fato mesmo. Então, pode até acontecer coisas de novo desse mesmo modo, para que o mundo possa ficar melhor. Depois, tá? Porque por um bom período tem essa possibilidade. Nos próximos 20 anos, momentos históricos importantes. Então, é muito parecido com, historicamente, quando o Plutão passou por Aquário da outra vez, como comentei, Revolução Francesa, Revolução Americana e outras coisas que aconteceram. Na Índia também tinha revoluções, no mundo inteiro, até no Brasil, com a Inconfidência Mineira, isso foi em 1750, 80, nesse período. 250 anos atrás, quando ele passou nessa mesma condição. É a volta de Plutão, que é 250 anos dessa condição. Mas, enfim, tudo o que eu comentei agora é para o mundo, para os países, para a política, para clubes, agremiações, família, e no seu dia a dia, no seu escritório também nessa condição. Enfim, conferir umas coisas por aqui. Seria o seguinte, só deixa eu mudar uma coisinha por aqui, só um minutinho. Deixa eu só acertar o slide por aqui, para ele ficar bonitinho. Esse eu não entendi aqui. Essa é a passagem de Plutão nesse período. Tá? Esse período agora está retrógrado, fica retrógrado até dia 11 de outubro. Né? Ele está em Aquário, ele vai voltar para Capricórnio de 1º de setembro até 19 de novembro. Depois ele entra em Aquário e fica de vez. Ou seja, só para novembro, dezembro que ele fica em Aquário de vez. Aí, e na passagem por 20 anos, até 2044, tem bom chão nessa coisa. Mas ele está retrógrado agora nessa condição. Outra situação também que é a seguinte, né? Nós temos o Netuno também retrogradando, também está retrógrado, ele volta a ficar direto em 8 de dezembro, então fica um tempinho retrógrado nessa condição. E vem passando por Peixe. Então, ano que vem ele entra em Áries e vai começar uma nova fase que eu já vou comentar depois sobre isso. O Urano, ah, 29 de agosto,
aliás, desculpe, ele ficou retrógrado também, e por conta dessa condição, dá a possibilidade de, 1º de setembro ele fica retrógrado, né? E fica até 30 de janeiro. Deixa eu então acertar uma coisinha por aqui, zeradinho por aqui. Ops, um momentinho. Correções ao vivo por aqui. É essa a condição. 1º de setembro ele fica retrógrado e até 30 de janeiro de 2025. Fica um tempinho, como eles ficam normalmente retrógrados também. E essa é a passagem. Ano que vem que ele vai entrar em Gêmeos. Tem um tempinho à frente por aí, certamente. Só acertar mais uma coisinha por aqui. Pronto. É isso. O Saturno, né? Correções ao vivo, né? O Saturno, nessa condição, também está retrógrado, fica até 15 de dezembro, essa condição, e vai entrar em Áries só no que vem. Então, essa é a passagem dele. Mas aqui mostra todo ano, de janeiro até março, do que vem, passando por Peixes, né? E Júpiter, nessa condição, não está retrógrado, passa por Peixes e vai ficar retrógrado dia 9 de outubro próximo. E fica um tempinho nessa condição, retrogradado, né, nessa condição. Isso aqui chama-se as grandes conjunções, né? E esse é o nosso período agora, que até mostra a grande conjunção Júpiter-Saturno mais exata nesse período. Teremos também no meio do caminho por aqui, por volta de 2 de setembro, por aqui, nesse período, né, a, a quadratura de Marte com Netuno, que evidencia uma conjunção que aconteceu em abril. Nesse trecho, pode acontecer acidentes que envolvem as questões de águas, mares, oceanos, poluição ambiental, dessa possibilidade, dessa condição. Os grandes planetas, eles estão bem aspectados, como eu comentei por aqui, mas tem essas tensões de Júpiter e Saturno, retração da economia, complicações e confrontos internacionais também, mas também tem essa condição do mau aspecto entre Marte e Netuno, que pode dar complicações que envolvem até poluição ambiental. Acidentes envolvem poluição ambiental nos oceanos, coisas assim. Em que parte do mundo? É difícil colocar essa condição, mas tem que não de países para poder ver com mais atenção. Mas isso vai ficar em evidência nesse período. O Marte vem fazendo sua jornada por aqui. Quando for dia 5 de setembro, ele vai ingressar em Câncer. Ele está atualmente passando por Gêmeos, que dá aquela coisa da intempestividade, os confrontos naturais. Ah, em 14 de agosto passado, né, ele fez a grande conjunção com Marte, junto com Júpiter, né? Está desdobrando essa condição agora. Essa é a movimentação do Marte, nesse trecho por aqui, como eu já comentei, tem aqui, ó, Marte quadratura com Netuno, por volta do final de agosto, comecinho de setembro. Ou seja, é agora, tá? Nessa época por aqui, que eu estou comentando que hoje é 22 de agosto. Então, atenção com essas situações. E uma outra coisa, se pensar em termos pessoais, tem que colocar em cada mapa de cada pessoa, né? Se você não consegue ter uma previsão adequada. Mas, atenção com infecções. E, por sinal, pode até pensar uma coisa, esse Marte quadratura com Netuno não tem uma epidemia, uma pandemia, como se colocou no coronavírus. Mas se ele tem esse mpox, talvez possa ter algumas complicaçõezinhas que podem avançar um pouco nesse sentido, com essa quadratura Marte e Netuno, nesse período final de agosto, começo de setembro. Há ter atenções também, porque não há para as pessoas, para ter uma melhor avaliação. A Vênus continua a sua marcha, ela vai entrar em agosto, 30 de agosto em Libra, está tranquilo também, nenhuma complicação maior. E o Mercúrio ele está na época de retrogradação, vai ficar até 28 de agosto, que é semana que vem. Então ele volta a ficar direto nesse nível. Então as coisas começam a andar com mais facilidade. Às vezes fala assim, muito Mercúrio retrógrado dá complicações. Não daria complicações se por acaso as coisas tivessem sido mal feitas, mal colocadas. Você descobre essas coisas, percebe essas coisas. Até uma condição seguinte, tomar atitudes, tomar resoluções rápidas, tem que ter atenção. Tome decisões, coloque suas opiniões e ideias, mas pensa antes. E nesse céu que a gente comentou, que está um pouco tenso, talvez possa ser um pouco mais difícil. Mas não é impossível, nesse sentido. Falar um pouco do Brasil, né? Um pouco do Brasil nessa época do ano, né? Vamos só ingressando em Virgem. Senão o Brasil faz aniversário, né? 7 de setembro, então tem a questão de falar sobre o. Até eu dar uns pitacos na Revolução Solar do Brasil, que não é das técnicas mais importantes, porque tem secundárias, tem trânsitos, lunações e eclipses que são importantes também. Mas o Brasil, esse é o nosso mapa, esse é o mapa do Brasil, que nasceu dia 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, quando começou esse sistema político chamado Brasil. Começou em São Paulo, aqui em Ipiranga, margem de Ipiranga, e que o país sempre existiu, né? Mas nesse momento em diante começa um sistema político denominado Brasil. Então esse é o mapa desse instante.
mais do que corrigido e atestado também. E eu posso pensar a seguinte condição: quando eu falo do ingresso do Sol nos signos, eu posso transpor isso para o Brasil. Então, esse é o mapa do ingresso do Sol em Virgem do nosso ponto de vista, que hoje, daqui a pouco, né, 22 de agosto de 2024, 11h55. E essa é a condição para o nosso país. O Sol bem alto, junto com o Mercúrio retrógrado, né? A Lua na casa 5, Netuno também na casa 5, Plutão na terceira casa, e Saturno na casa 4, e na conjunção Marte-Júpiter na casa 7. Bom, posso pensar o seguinte, né? Ah, os nossos governantes, né, presidência e pessoas na classe dominante, estarão muito em evidência nesse período, muita evidência. Esse muita evidência com atenções, que essa é uma quadratura de Urano. Então pode ter surpresas, confrontos, ataques ou situações inusitadas que pegam nossos dirigentes, presidência ou pessoas na classe dominante. Tem o Mercúrio retrógrado no meio do céu. Pode acontecer eventualmente também, nossos representantes, os nossos políticos, principais políticos nossos, que nos representam, desde presidente ou do classe dominante, né? Talvez imponham muito as suas vontades, sejam muito intransigentes nas suas opiniões. Ou pode colocar, por estar retrógrado em Leão, no meio do céu, pode eventualmente colocar ideias, opiniões e não ouvir a população, não ouvir a opinião pública. E, por conta disso, pode colocar ideias erradas, ou ideias estranhas, ou então opiniões tanto complexas, ou opiniões tanto contraditórias, pode até ter essa possibilidade dessa condição. O que tem marcado por aqui também é o seguinte, nessa quadratura T, que eu já comentei por aqui, ela aponta para a casa 7, com Marte e Júpiter. Mês passado a gente já comentou sobre isso, né? Sobre a tendência a ter alguns contratempos com nossos países vizinhos, né? Saias justas, tensões, isso continua ainda. Mas como tem o Marte e Júpiter na casa 7 que está ligado com outros países, talvez o Brasil seja cobrado por outros países para tomar uma atitude, para ter uma posição. De repente, colocar diretamente sua opinião. E não, de repente, colocar opiniões um tanto complexas, difíceis, né, que podem ser confrontadas ou cobradas. Então, o Brasil pode ser cobrado por outros países em relação à sua ideia, à sua posição perante situações que estão acontecendo no mundo, até com seus vizinhos, na América Latina. Plutão está na terceira casa, são nossos vizinhos. Então, temos situações complexas e difíceis, né, se lidar com esse pessoal ao nosso redor por aqui. Posso falar os países que estão em conflito e confronto e complicações agora, nesse período. O Plutão da terceira casa do país também pode ter dificuldades e complexidades nas questões fala, de comunicações. Situações que envolvem sistema de ensino e educação também. Umas situações, notícias que envolvem escolas, grupos, estudantes, tem essa possibilidade, tá? Dá essa possibilidade. Saturno está na casa 4, né? Ah, e faz oposição a Vênus, que está na casa 10 também. Então, a oposição, né, pode ser muito dura, né, com os nossos representantes. Estamos em época de eleições no Brasil também. Então, o que acontece, né? Talvez possa ser difícil conciliar todo mundo, opiniões, oposições, apoios e tudo mais, tá? Mas uma coisa acaba acontecendo, esse Saturno retrógrado na casa 4 que opõe Vênus na casa 10, né, a oposição vai exigir muito de posicionamento do governo, de nossos representantes, dessa possibilidade. A Lua está na casa 5 junto com Netuno, que está retrógrado, por sinal, por aqui. Pode até se pensar nos esportes, hein? A saúde mundial, a casa 5 pode falar dos esportes. Tem movimentos nesse sentido, né? Já acabaram as Olimpíadas, mas ainda tem um certo movimento por aqui. E com o Netuno, que já está na casa 5 nessa ordem por aqui, talvez se descubra algumas coisas complexas, estranhas, que envolvem nossos esportistas, ou então clubes, alguma coisa nesse sentido, dessa possibilidade. Urano está na casa 6, né? Mal colocado que está em touro, que está em queda. E mal colocado bem com o Sol, que está na casa 10. Quando a gente coloca a a casa 6 fala do sistema de saúde. Deve ter alguma situação qualquer, um tanto difícil, um tanto complexa, né? Complicada, que envolva a nossa estrutura de saneamento básico, dessa possibilidade. Uma situação qualquer nesse sentido. Tá? Dá uma situação nesse sentido. O, a casa 4 está em Aquário, o regente é Saturno na casa 4, tem peixes, com mau aspecto de Marte. No Brasil, talvez possa acontecer uma situação nesse sentido.
acidentes que envolvem estruturas, mas que envolvem também águas, desde represas, rios, algo nesse sentido. Talvez possa ocorrer. Ou seja, tem que ter atenção com essas áreas nesse período. Esse tipo de mapa, né, que ingressa o Sol em Virgem, né, é o instante que o Sol volta, aliás, entra em Virgem, ah, do ponto de vista de Brasília. Entretanto, ele pega uma boa parte da América Latina. Por conta disso, uma coisa que tem que ser feita é você transpor esse mapa sobreposto ao mapa do Brasil. Dentro do mapa do Brasil, fora, estão as posições desse ingresso do Sol em Virgem, que é um trânsito diário nesse sentido. E Plutão continua sua marcha retrógrado pela casa 12. Já há um bom tempo, Plutão, vai ficar um bom tempo ainda pela casa 12. É aquela coisa do Plutão passando pela casa 12, e muitas coisas estão nos porões, né, começam a vir à tona. Então, ainda tem um bom tempo que nós vamos ver muitas coisas sendo descobertas, complexidades, corrupções, falcatruas, porque os porões foram abertos. E Plutão está transbordando, trazendo à tona tudo isso. É como se a fossa fosse aberta, então começa a transbordar. Mas só complicações? Não necessariamente só complicações, mas inclusive complicações. O Saturno e o Netuno estão passando pela casa 2. Isso dá um certo distúrbio nas questões econômicas, nas questões financeiras, dessa possibilidade. Junto com a Lua, porque também é na casa 2 do país. O Urano está na casa 4 ainda, também. Então dá aquela condição de surpresas, acidentes que envolvem as questões. A casa 4 fala o território em si, vai também dar oposição. Então tem Urano nessa posição. E esse Urano faz, né, quadratura com um ascendente, que o povo de repente pode se rebelar, pode se revoltar, e pode passar por situações complexas também. O Marte está na casa 5 em trânsito por aqui, nesse ingresso do Sol em Virgem, né? Junto com o Júpiter, pode pensar que estão nas mesmas condições. Então vai ter movimento nas questões falando de esportes aqui. E nas artes também, viu? Um movimento qualquer é até significativo e importante dessa possibilidade. O Sol, como todos os anos, quando tem o ingresso do Sol, em vez de ele passa pela casa 7. Então, isso é uma coisa que é normal, passar por aqui. Tá? Mesmo Mercúrio, como está na casa 7, quando tem o ingresso do Sol, no mapa do Brasil, mesmo a Vênus, só que está na casa 8, né? Então, também fala das questões de dívidas, impostos, ter essa possibilidade, dessa condição. Falando do Brasil, ainda temos aqui o mapa do Brasil, mais uma vez, 7 de setembro de 1822, e aqui é a Revolução Solar, tão famosa e falada Revolução Solar, que, de novo, não é a melhor técnica de previsão. Era mais um anexo às previsões. Temos pessoais, então, é muito simples, né? Previsão pessoal, quando se faz, tem que usar muitas técnicas importantes, ou mais importantes, progressões secundárias, trânsitos, ciclos planetários e eclipses. E a Revolução Solar, ela não tem consistência suficiente para dizer como vai ser o ano completo. Ela é simples, então ela não tem muito estofo para poder dizer como vai ser o ano de uma pessoa. O mapa de um país acrescenta algumas informações também. Tem que ver todas as secundárias e três que eu vou comentar já já nesse sentido. Mas a Revolução Solar acontece no dia 6 de setembro. O Sol vai voltar à mesma posição, que no caso do Brasil é 14 graus e 32 minutos, 33, aliás, de Virgem. E esse Sol vai voltar à mesma posição no dia 6 de setembro, um dia antes. Comemora-se dia 7, que está certo. Mas o Sol ingressa nessa mesma condição, entra nessa posição exatamente igual ao dia da independência, no dia 6 de setembro. E o ascendente é Capricórnio, né? Netuno está na casa 4, de novo, pode indicar situações que envolvem poluição ambiental, ou complicações do sistema de agronegócios, dá essa possibilidade. Saturno está na terceira casa, nas questões que falam sobre educação, ensino e transportes, e algumas complexidades e dificuldades. Plutão passa pela casa 2 na Revolução Solar, de novo, nessa condição. Pode pensar em algumas crises que têm que ser controladas, as questões de economia. Sol está na casa 9 do país, nesse momento, da Revolução Solar. Ou seja, de novo, o Brasil já está sendo colocado nas questões do mundo inteiro, tem questões internacionais, voltou ao seu lugar no mundo, mas vai ficar muito em evidência o Brasil nesse período agora. Período que eu digo de aniversário a aniversário, até o ano todinho de 7 de setembro ao outro 7 de setembro. Então, o Brasil está mais destacado, mais cobrado, mais alvo de cobranças e, não digo retaliações que não vai acontecer, mas de cobranças, de posturas de outros países. O Urano está na casa 5, tem surpresas, situações inusitadas que envolvem a área de esportes também, e até a área, da área do entretenimento. E Júpiter na casa 6, em Gêmeos, né? Talvez possa ter uma melhora na estrutura de saneamento básico do país. Alguma melhora, mas ainda desnecessária, ainda não completa.
está em Gêmeos e está em exílio nessa condição. A Lua está na casa 10, então tem muitos movimentos que falam nosso rumo do país, que dá essa condição, e a Vênus também. De qualquer maneira, o país vai estar bem colocado, né? Com as suas crises naturais também, dessa possibilidade. Outra condição que acontece é o seguinte: também mesma coisa, se coloca o mapa da Revolução Solar ao redor do mapa do Brasil. Mas é um trânsito, como já comentamos, é muito parecido com isso. No instante que o Sol volta àquela posição, o Sol volta à mesma posição, conjunção com o Sol, e nós temos as mesmas condições do trânsito. Aqui são as secundárias para o Brasil. Se olhar por aqui, né, nós vimos que o Brasil está com bons aspectos, Sol progredido, bem aspectado com a Lua, com Júpiter, o país está caminhando para melhora, está melhorando. O meio do céu progredido, pré-natal, está acabando um trígono com Netuno. Então, pode-se pensar que estão se percebendo as necessidades do povo. Está se percebendo isso, e está mudando um pouco a imagem do governo. Que tem que ter atenções, porque parece que está mais focado neles mesmos. Parece ser uma coisa comum, né? É porque tem o Mercúrio em Leão, tudo isso nesse período. Que nós temos essa outra condição por aqui. São os trânsitos dos planetas ao mapa do Brasil. Plutão, ele vem fazendo um bom aspecto ao próprio Plutão do Brasil, que rege a casa 10 e a casa 2. Então, está tendo uma reestruturação na economia e de posição do Brasil no mundo, e até no nosso governo. É um período longo, mas está acontecendo isso. E o Plutão vem fazendo quadratura ao Marte, que está na casa 9 e rege a casa 10. Reformulação, bom, a 9 fala do judiciário, do sistema legislativo. Então, existem um conflitos e confrontos e questionamentos com posicionamentos do nosso sistema legislativo judiciário e judiciário. Primeiras posições do governo também, que o Marte rege a casa 10. Esse é o Plutão em passagem. Temos o Netuno em passagem. Ele já acabou, por sorte nossa, o mau aspecto ao Mercúrio, que atrapalhou tanto o Brasil, tanto o país, que o Mercúrio está associado ao signo de Virgem, que é o dispositor do Sol do Brasil. Então acabou um pouco essas complicações. Mas, outra condição. O Netuno vem passando pela casa 2 e faz conjunção com Plutão, que rege a 10. Então, existe uma diferença entre opiniões e pensamentos dos ministros que envolvem a economia com os nossos governantes. Então, parece que não chega uma conciliação. Cada um pensa uma coisa, não chega uma conciliação, e parece que as coisas ficam meio que patinando. E por conta disso, a economia começa também a patinar junto dessa possibilidade. O Urano vem fazendo aspectos também muito bons ao Mercúrio, né, que rege o Brasil. Então, é um momento interessante de remodelação, modernização do país. Então, é interessante que o Mercúrio do país receba um bom aspecto de Urano, dá essa possibilidade. O Saturno, ele vem fazendo já um bom tempo oposição ao Sol do Brasil, que fala da classe do governante, do nosso representante e do presidente também. Então, esse Saturno mal aspectado dá indicação que por um período ainda, até um bom período, né, nossos governantes, a presidência e a classe dominante, talvez possam ter muitas cobranças. Essa é a presidência, principalmente. Cobranças, né, confrontos, a oposição sendo forte e firme contra essas pessoas. E a presidência, né, e a classe governante um pouco inerte, né? Parece que tomando as posições sem pensar no povo, dessa possibilidade, dessa condição. Enquanto tudo fizer isso, inclusive pode pegar até as coisas da saúde que envolvem essas pessoas da classe dominante, presidência e tudo mais nesse sentido. O Júpiter vem fazendo nossa passagem por aqui, ele vem passando pela casa 4, vai ingressar na casa 5, e isso pode ser interessante, né? Já começa a fazer essa condição, ele vai entrar e sair, que ele fica retrógrado. Com relação às artes e aos esportes, pode ter um bom favorecimento, que tanto tempo foi esquecido. Então, dessa boa possibilidade. Temos aqui, né, esses trânsitos que eu comentei agora há pouco, né? Foi o mapa do Brasil. Então, pegar em sistema de cores aqui. Tem muitas movimentações boas, positivas e até negativas acontecendo. É um período muito movimentado no país. Eu já falei de cada uma dessas condições, mas tem essa situação. Marte em trânsito, ele vem passando por essa região por aqui. Faz esses aspectos nesse mês. Oposição a Urano, do mapa do Brasil, e oposição a Netuno, do mapa do Brasil, que são na casa 11. Nós vamos poder ver muitas brigas e confrontos e discussões com entre os nossos representantes. É uma época de eleições, até justifica essa condição. Mas mais do que isso, esse Marte, fazendo mau aspecto ao Urano,
pode dar acidentes no Brasil, que envolve as questões de eletricidade, de usinas, coisas assim, e até com relação ao Netuno, mesma condição. Complicações, dificuldades ou acidentes que envolvem, talvez até hidrelétricas, coisas nesse sentido. Tecnologia, hidrelétricas e também poluição ambiental, então isso pode acontecer em nosso país nesse período, dessa possibilidade. Tá? E esse é o trânsito de Marte sobre o país, tem por aqui. O Marte faz quadratura com Plutão. Então, muitos confrontos sérios, né? E controle. Dá até a ideia, por sinal, quando acontece essa situação, de que é difícil pensar nessa condição atualmente no Brasil. Uma certa repressão pode acontecer. Impedimento, censura. Talvez o governo se intrometendo nas questões de comunicações e divulgação de notícias. Isso pode acontecer, eventualmente, nesse nosso período por aqui. Enfim, né? Isso é o Brasil, como vai estar rolando por esse período por aqui agora, e todo o período nesse sentido. Certo? Vou começar uma outra parte agora, né? Que vai comentar sobre os signos durante esse período, né? Quando eu comentar daqui em diante com relação a signos, né? Vou falar sobre o signo correspondente, e você pode escutar isso, entender isso, o signo seu solar ou então o seu ascendente. São orientações, não são previsões, são orientações. Tenha atenção com isso, cuidado com aquilo. É coisa, seguir o céu, né? Então, vamos ver como é que é essa condição nesse sentido por aqui, olhando o mapa, né, desse ingresso, mas comentando sobre os signos correspondentes. Vamos ver como é que é a situação por aqui, só um instantinho. Um momento, só um instantinho. Então, vamos começar a falar dos signos. Eu vou começar por Virgem, que é o ingresso do Sol em Virgem, então vou favorecer mais os virginianos nesse período. De novo, o que eu estou comentando por aqui se refere às pessoas que são de Virgem, têm o Sol em Virgem, ou que têm ascendente em Virgem. Então, você ouve desses dois modos nessa condição. Ó, orientações básicas. Nada vai substituir o mapa de uma pessoa, visto por um bom astrólogo, certamente, profissional. Mas começando por aqui, veja o seguinte. Bom, pessoal de Virgem, ou ascendente em Virgem, vocês estão em evidência, certamente. Uma coisa que deve ter atenção. É o início de um período de crescimento e expansão possível, que tem que ser bem avaliado. Uma coisa que é importante. O Virgem, de certo modo, tem sempre uma sensação que pode ser policiado ou criticado pelos outros, se compara muito aos outros. Nesse período, talvez fique mais evidenciado isso tudo. Mas é mais uma sensação do que algo real. Faça seus projetos, tenha suas ideias, coloque em prática. Mas não tenha medo de ser avaliado pelos outros. Tá? Você pode ter essa sensação, e por conta disso, você pode, às vezes, postergar iniciar projetos, ou talvez nem iniciar. Então, a pessoa de Virgem ou ascendente Virgem, faça projetos de crescimento e expansão, vai ser bem interessante, mas não fique com medo. Medo de avaliação pelos outros. Se quiser avaliar, que avalie, mas não tenha esse receio, esse medo. Né? Então, pode ser mais uma sensação do que algo real. Mas, como tem tendência a serem perfeccionistas, os virginianos, façam um bom planejamento e coloquem em prática tudo isso. Até diria o seguinte, espera até depois do dia 28 de agosto, quando o Mercúrio volta a ficar direto, que é melhor que rege o seu signo solar também. É o dispositor de Virgem, né? Então, faça isso, não se sinta impedido, não se impeça, mais do que isso tudo. Pessoa de Virgem ou ascendente em Virgem. Pessoa de Libra ou ascendente em Libra, né? Às vezes pode ter uma sensação de que as coisas não estão andando tão bem, as coisas estão um pouco paradas, um pouco difíceis, pode eventualmente sentir uma certa angústia, estou exagerando um pouco, mas um pouco dessa condição. E, de novo, talvez seja importante esse pessoal de Libra ou ascendente em Libra, né? Verem o seu dia a dia. Talvez mudar os seus hábitos, seus costumes, repensar nas suas condições pessoais em termos de trabalho, de produtividade, para poder ter mais melhores condições. Talvez uma coisa interessante, o pessoal de Virgem, desculpe, Libra ou ascendente Libra, seria iniciar algum tipo de estudo, talvez, para, de repente, ampliar os seus conhecimentos, ou então mudar um pouco o foco. Talvez possa ser interessante o pessoal de Libra ou ascendente em Libra, dessa possibilidade. E não só isso, né? De repente, até viver mais a vida social, conhecer pessoas. Isso pode ser bem importante e interessante, o pessoal de Libra ou ascendente Libra. O pessoal já gosta de vida social já,
tendência a isso, né? Então aproveite isso, talvez movimentar um pouco esse seu círculo social, que é do seu dia a dia. É como se fosse assim, é importante talvez mexer um pouco no seu círculo social, que está muito desgastado, ou até muito restrito. Talvez mudar um pouco esses conceitos, essas ideias e opiniões, ou essas avaliações. Pessoal de Escorpião ou Ascendente Escorpião. Esse mês, como eu comentei com vocês todos aí, ah, existem umas tensões, tendências à sensação de repressão. O pessoal de Escorpião ou Ascendente Escorpião talvez possa sentir um pouco disso nas questões afetivas, até na relação com os amigos. De novo, mais uma sensação do que algo real. Mas se você tem essa sensação, é conferir com as pessoas. Não cobrar e exigir atenção. Mas dá mais atenção a esse pessoal. Não ser tanto unilateral nos seus sentimentos. Então, dá atenção um pouco às pessoas. É bom ter essa possibilidade. Tá? E permitir-se um pouco mais também. Dá até possibilidade, dá até a condição, de pessoal de escorpião ou ascendente escorpião estar contendo um pouco seus desejos na condição de se sentirem um pouco excluídos, pode ter essa sensação, contém seus desejos. Vai aproveitar a vida também. Aproveite a vida, lógico, né? E perceba que você tem que dar atenção às pessoas com as quais se relaciona socialmente, afetivamente, amigos e grupos que você pertence. Isso é importante para esse pessoal de escorpião ou o ascendente escorpião. O pessoal de Sagitário ou o ascendente Sagitário tem a seguinte condição: projetos para o futuro. Tem que ser bem feitos, planejados, como eu tenho falado já várias vezes por aqui. Bem feitos, bem avaliados, bem pensados e colocados em prática. Pode até a seguinte condição: a pessoa de Sagitário ou ascendente Sagitário pode ter uma sensação que as coisas não estão andando em termos de conquistas, em questões profissionais, parece que elas estão um pouco paradas. É uma sensação, é mais uma pressão que pode ser de dentro de você mesmo. Faça planejamento e coloque em prática. E tenha paciência, as coisas vão dar resultado? Vão dar resultado. Tá? Ah, digamos em médio prazo. Curto prazo não. Médio prazo. Nem é longo prazo, é médio prazo. Que isso? É semanas, meses, alguma coisinha assim, mas as coisas vão dar certo. Uma sensação de pressão que pode estar acontecendo agora, sensação de travamento e de insucesso, pode até exagerar um pouco nesse sentido, mas não é verdade. Tá? É planejar e perseverar, é bem essa condição. O pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, talvez tenha que dar um pouco mais de atenção à opinião dos outros, isso é importante, viu? As pessoas colocam ideias, colocam opiniões, então é importante esse tipo de coisa. Dá um meio ato falho, mesmo sem pensar, vai transparecer uma certa arrogância intelectual. Pode acontecer isso. Não querer ouvir opiniões, achar que está certo e nem sempre você estará certo. Pessoal de Capricórnio ou ascendente de Capricórnio. Então, repense algumas coisas. Fique aberto a outras opiniões. Que já tem aquela coisa do Mercúrio em Leão, então fique aberto à opinião do outro. Discute, pelo menos. E tente ouvir também, lógico, né? Porque você pode ter uma tendência a estar fechado, não ouvir o outro. Isso pode ser importante para você poder resolver algumas coisas pessoais, profissionais inclusive. Isso é importante. Pessoal de Aquário ou ascendente Aquário. É o seguinte: o... reveja as suas questões financeiras e econômicas. São duas coisas diferentes, né? O que pode acontecer nesse período, essa fase curta, é de uma tendência de uma retração nas questões financeiras, do dinheiro de bolso, né? Pessoal de Aquário, né? Do dinheiro de bolso, parece que as coisas não estão fluindo tão perfeitamente bem. Mas uma coisa que talvez valha a pena ser feita é avaliar a sua vida econômica, vida financeira do dinheiro do bolso, do dia a dia. Vida econômica é como você está produzindo bens, produzindo riqueza, produzindo dinheiro. Então, avaliar como é que você está, os métodos e sistemas, recursos que você tem usado para poder ter bens, ter dinheiro. E aí, frente a isso, junto a isso, a sua vida financeira também começa a movimentar melhor, dá essa possibilidade. Então, repensar como é a sua vocação, que você está utilizando nesse sentido. Então, é importante ter essa possibilidade. E fala de peixes ou ascendente em peixes. Pode acontecer uma situação que é assim, o peixes ou ascendente em peixes, né? Sensação de isolamento, sensação de falta de reconhecimento, isso pode acontecer. Sensação de dificuldade de relacionar-se com as pessoas. Isso é real.
Em muitas situações pode ser uma sensação. Em outras, talvez possa até ser real. Por conta disso, vale a pena o pessoal de peixes ou o ascendente peixes eh, ouvir o outro. Ou melhor, se por um acaso você entende que o outro te oprime, não te dá atenção, avalie, mas por que seria isso? Veja até quanto o outro tem razão, até quanto o outro está certo, até quanto o outro realmente provoca essas situações. Então é você entender um pouco o outro. Não precisa nem conversar, mas parar, olhar e observar. Ficar aberto ao que seria a ideia do outro. Discutir não vale a pena. Discutir não vale a pena, não vai dar certo. A gente já comentou várias vezes sobre isso, então não tem muito sentido. Tá? Então é bom você ficar atento, não fazer muito movimento de confronto ou de afastamento, mas levar na boa tudo isso. É melhor o pessoal de peixes ou ascendente peixes. O pessoal de Áries ou ascendente em Áries, a gente pode pensar na seguinte condição. Cuide-se um pouco mais em termos de hábitos, costumes e suas rotinas diárias, até em termos de saúde. É bom ter essa atenção, esse cuidado. O pessoal de Áries ou ascendente de Áries, né? Talvez tenha que dar atenção à sua saúde, mas mais por conta de um acúmulo de falta de atenção com o seu físico. Então, o que pode acontecer nessa época, nesse mês por aqui, é você sentir alguma coisa qualquer no seu físico responder a um pouco de descaso ou desleixo que você teve com a sua saúde nos últimos tempos. Então, pode vir à tona essas situações. Nesse sentido. E também, do mesmo modo, veja os seus hábitos e os seus costumes, como é que estão em funcionamento, né, nesse sentido. Tem o pessoal de touro ou ascendente em touro. Ó, o pessoal de touro ou ascendente em touro, touro já gosta de prazeres, uma coisa que é natural. Mas não abuse tanto dos prazeres. Não abuse tanto dos prazeres. E até nas questões afetivas, dê atenção aos seus desejos, às suas paixões, evidente, mas dê atenção ao que o outro também vai receber. Ou seja, você está satisfeito com suas relações? Ótimo. E o outro está? Tem que questionar, mas observar que o outro também precisa de atenção e ter prazer na sua relação. Isso é importante, o pessoal de touro ou o ascendente em touro, nesse sentido. É uma fase que pode ter umas condições bastante até benéficas e favoráveis às questões financeiras dessa possibilidade. Mas, primeiro, aliás, antes de tudo, veja que as questões afetivas são satisfatórias, são boas, são. E para o outro, está sendo bom? Então não seja unilateral nessa avaliação, nessas questões sociais ou afetivas. Pessoal de gêmeos ou ascendente em gêmeos. As coisas, as questões profissionais, projetos que estão sendo colocados estão em andamento, ou melhor, projetos que estão em andamento para serem concluídos ou realizados no futuro, calma que vai dar tudo certo. Tem que ter paciência. Pode até pensar a seguinte condição. Gêmeos, quem rege Gêmeos é Mercúrio, né? E como está retrógrado, depois do dia 28 de agosto, as coisas tendem a andar mais facilmente. Então, as questões de trabalho, de projetos, darão resultados certamente, mas agora, por enquanto, parece que está meio que lento, arrastado, as coisas não estão caminhando com tanta velocidade como você gostaria. Mas as coisas vão caminhar certamente. Talvez fosse interessante dar atenção para os seus familiares, viu? Talvez isso. Não tem nada de especial, mas é bom dar atenção a esse pessoal. De casa. Pessoal de câncer ou ascendente câncer, né? Pode-se pensar a seguinte condição. Em muitas situações, pode ocorrer de você entender ou achar que você não tem tanto conhecimento quanto poderia ter. Uma tendência a você se sentir um pouco menor em termos intelectuais, em termos de conhecimento. O que fazer? Estude mais, leia mais. Se você tem essa percepção, talvez seja correto, viu? Então, a ideia é ter que você, se você entende que você não está tendo conhecimento, poucas ideias, então leia, leia livros. Um livro, de fato, de papel, pode ser, vai numa livraria, que tem poucas hoje em dia, um livro interessante, sobre o que você quiser. Mas se ampliar seus conhecimentos, ampliar seus, sua cultura, ser mais articulado, isso é importante, o pessoal de câncer ou ascendente em câncer. Então, volta a atenção para os seus conhecimentos, o seu currículo de conhecimento, é importante isso. E o pessoal de leão ou ascendente leão, nem sempre a gente ganha. Mas não quer dizer que você vai perder. Estou dizendo isso em termos materiais, né? Isso, né? Talvez seja o momento de você ter que organizar suas finanças também. Talvez, né, e tem que ver o mapa de cada pessoa, mas talvez seja importante você ver o que está devendo, ou melhor, não é que está devendo, mas se você tem que arrumar algumas contas antigas,
algumas coisas que ficaram pendentes, e até, eventualmente, até rever se por um acaso tem alguma coisa que você devia ter recebido e não recebeu ainda. Aquela coisa, sei lá, foi inventar uma coisa por aqui, um precatório ou uma dívida qualquer, ou algo a receber, que ficou parado isso tudo. Agora, se por um acaso tem alguma coisa que você deveria estar recebendo, como um precatório, um inventário, é bom dar uma olhada, não ficar só esperando essa condição. Talvez tenha que ter movimento nesse sentido, dessa possibilidade. Amigos são importantes, né? Amigos são muito importantes, tá? De repente, amigos que estão distante que eu digo é bem distante, fazer contato com esse pessoal para conversar, nem que for pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, não que é meio antiguinho, né? Mas fazer esses contatos com as pessoas que estão longe, né? É interessante isso. E lógico, dentro de cada pessoa, de acordo com as suas crenças, voltar a atenção para o seu lado espiritual, religioso. Cada um tem suas crenças, sua religião, ou tem, mas importa. Talvez seja importante ter essa, essa visão, ter contato com o seu ser espiritual nesse período. Enfim, isso sim eu teria para falar para vocês para esse mês correspondente. Aproveitem bem, né? É um mês um tanto tenso, mas que dá para atravessar na boa, uma coisa circunstancial, que pode ser bem interessante vocês verem no futuro essas coisas todas por aqui. Ah, Na realidade, o que acontece, né? O, o mundo continua funcionando, o mundo continua sendo movimentado. Siga a roda do tempo. Siga o céu que você vai ter boas condições de ter um bom desenvolvimento. Certo, gente? Ó, bom dia, boa tarde, boa noite, bom mês. Vejo vocês no próximo equinócio de primavera para o Hemisfério Sul, que vai ser no dia 22 de setembro, a ser às 9h44. Por sinal, vai ter um encontro de astrologia astrológica 2024, que a Gaia promove todos os anos, que reúne astrólogos ah, para fazer suas palestras e fazer um grande encontro de astrologia. Certo? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês no próximo mês, no próximo ingresso do Sol em Libra, no próximo mês. Certo? Até lá e vejo vocês numa próxima oportunidade.